E quando eu vinha para a igreja, eu tinha que passar, às vezes, por 3 defuntos, tá? Às vezes eu chegava com a sola da sandália suja de sangue, porque tinha que passar. Irmãos, o negócio aqui era muito sério, né? Muita morte, muito cadáver enterrado, né? Eles matavam, cavavam, enterravam, né? Eles tacavam fogo nas pessoas vivas, né? Era muito grave, era muito sério a coisa. De repente, a gente estava andando na pista, veio um carro vermelho na minha direção e aquele carro se jogou em cima de mim. Eu só senti um tapão, eu caí num canteiro. Eu fui pregar num bairro que ele mora. E quando eu estava pregando, que eu estava no altar, eu via um carro vermelho lá na porta da igreja. A paz do Senhor Jesus, nessa oportunidade de gravar esse vídeo para o canal Semeando Vida, eu venho aqui contar as experiências com Deus. Eu tinha 22 anos quando eu conheci o Senhor Jesus. Eu trabalhava de babá de recém-nascido. Então, eu trabalhava numa casa em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. E um amigo meu me deu um livro. E eu comecei a ler esse livro. E como Deus já tinha um propósito na minha vida, a qual eu não sabia, porque também não conhecia o Senhor, esse livro começou a falar comigo. Eu lia o livro, a letra do livro crescia, a página do livro brilhava no meu olho, né? E começou a entrar todas aquelas letras na minha mente. Eu comecei a entender que ali tinha alguém falando comigo, alguém muito poderoso falando comigo. E eu comecei a ficar muito fascinada, comecei a ficar muito empolgada com aquela leitura daquele livro. Então eu comecei a falar com as pessoas, né? Pegar telefone, ligar, olha, eu estou lendo um livro que é maravilhoso, é um livro que a página dele brilha, as letras ficam gigantes, as letras falam comigo, então eu estou maravilhada ao ler esse livro. E esse livro está me ensinando que as coisas erradas que a gente faz, a gente tem que parar de fazer. Se a gente mentir, tem que parar de mentir. Se beber, tem que parar de beber. Se fumar, tem que parar de fumar. Tudo que faz de errado tem que parar de fazer. E o livro está me ensinando isso. E ali, irmãos, como eu trabalhava na casa de uma pessoa espírita, ela mais que rapidamente, né? Porque assim, eu trabalhava 6 meses em uma casa e dali eu já tinha outros trabalhos tratados, eu tinha um outro trabalho já tratado. E nisso, a pessoa era amiga dela, ela pegou o telefone, ligou para a pessoa e contou lá as histórias dela, a pessoa não quis mais me contratar e ela, por sua vez, também me mandou embora. Então, a minha vida já foi mudando, né? Já foi uma mudança radical na minha vida assim que eu conheci Jesus, né? Então, nessa época, eu namorava um rapaz, né? E esse rapaz, ele morava em Campo Grande com os pais dele, aqui no Rio de Janeiro. E eu não conhecia a Zona Oeste, porque eu fui praticamente criada na Zona Sul, porque eu vim da minha terra em Vitória, né? Eu sou capixaba, vim de Vitória com 14 anos, já trabalhando, então eu não conhecia a Zona Oeste do Rio de Janeiro, então ele morava em Campo Grande, né? Que faz parte da Zona Oeste. Então, quando ele me trouxe para conhecer a mãe dele, família dele, todo mundo assim, então na frente da casa da minha falecida sogra na época, tinha um ponto de pregação, né, de uma determinada denominação. E aquelas irmãs, né, todo dia de manhã estava lá orando e falando alto, e quando era dia de culto ela pregava, falava alto, gritava, e eu dizia comigo mesmo, Deus não é surdo para as pessoas gritarem tanto assim para ele ouvir, ele não é surdo, por que as pessoas gritam tanto assim?
Mas um dia, irmãos, eu acordei, era uma consagração, eu acordei, fui mudando minha roupa, assim, parece que a minha mente, ela embaralhou, fui mudando minha roupa, e falei, hoje eu vou lá no lugar das pessoas que gritam. E fui, meus irmãos, quando eu dei por mim, eu estava dentro lá do ponto de pregação, gritando junto com as irmãs, glória, aleluia. E dali eu aceitei Jesus, né? O pastor começou a cuidar de mim, começou a orar por mim, né? Sempre me chamando, me incentivando para estar ali. Cada dia mais Jesus ia falando comigo, Jesus ia me dando, como é que eu posso dizer assim, expansão espiritual, né? E abrindo assim a minha mente espiritualmente. Eu não conhecia praticamente nada, mas o Senhor foi me guiando. E com uma semana eu fui batizada com o Espírito Santo. E nesse batismo com o Espírito Santo eu recebi dom de profecia, né? E Deus já começou a me usar nas profecias. E quando chegava dia de culto de libertação, pastor, quando ele chamava as obreiras para ajudar, né, que ele ia orar as pessoas, eu era a primeira, só que eu não era obreira, né? Eu tinha um cabelinho assim, hippie, né? Tinha um cabelinho todo hippie, e usava ainda umas roupas muito indecentes, mas o pastor dizia para as irmãs, deixa essa moça, porque isso aí é uma pedra preciosa que o Senhor Jesus está lapidando, então deixa ela, porque o Senhor está lapidando essa pedra. E assim, irmãos, Deus já foi me dando revelações em sonho, muito revelação em sonho, que tudo que eu falava acontecia, né? Tudo que eu falava era batata ali, acontecia mesmo. Então, e o pastor foi vendo o trabalhar de Deus com a minha vida. E nessa época, né, o pastor fez meu casamento e eu morava em cima da casa da minha falecida sogra. Eu construí uma casa em cima da casa dela. Um dia eu saí da minha porta e falei, Deus, me dá uma casa. Eu preciso de uma casa, não quero ficar aqui não. Então, dentro de um mês, eu fui trabalhar em uma casa. E essa casa, o patrão, ele era inspetor da SEAB. Então ele disse a mim, você arruma uma casa, você entra e me dá o número que eu registro para você. Mas não tinha mais casa para se entrar. E eu comecei a procurar casa. E comecei. Um dia uma pessoa me informou que em Santa Cruz tinha casa, num conjunto chamado Guandu, né? Então eu vim para Santa Cruz para procurar casa nesse conjunto e achei, não é que eu achei, só que não para mim entrar, mas para mim comprar. Eu não tinha o dinheiro, então esse patrão foi e me emprestou o dinheiro para comprar essa casa. E conclusão, me mudei para Santa Cruz, né? Nessa época, porque eu estou encurtando um pouco, nessa época eu já tinha uma filhinha de 4 anos e minha primogênita, né, que eu não podia ter filho, que essa aí é uma história também, né, eu não podia ter filhos, e o Senhor me deu essa menina, depois me deu mais uma, e o menino. Então, o que acontece? Eu vim para Santa Cruz, morar em Santa Cruz, e nessa época era muita bandidagem aqui, muita nesse bairro, muita, uma bandidagem assim de matar você, assim, se ele olhasse para tua cara e não gostasse, ele te matava. Então era coisa muito séria, muito grave. Um dia eu botei na minha cabeça assim, vou procurar um lugar, vou abrir um ponto de oração, porque eu vejo que esse lugar aqui quase não tem igreja, eu vou procurar e sair procurando, irmãos. E nisso eu fui parar em um bairro chamado Liberdade, que é vizinho do bairro que eu morava, chamado Guandu. E esse bairro, eles tinham uma facção, tem lugar que fala que é biqueira, outros falam que é boca de fumo. Aqui no Rio, geralmente, as pessoas falam boca de fumo, né? Então, eu passando na rua, eu não sabia que ninguém podia entrar naquela rua. Eu passando naquela rua, o Senhor disse a mim assim, filha, aqui você vai me edificar uma igreja. E eu ainda não era eu era apenas uma diaconisa. E não era, né, assim, nem pastora ainda. Hoje eu sou uma pastora, né, já há muito tempo, há muitos anos.
Então eu falei, Jesus falou que eu tenho que abrir uma igreja ali. E eu não sabia, né, que aquele lugar era tão perigoso, aquela rua, que ninguém entrava, sabe? Ninguém podia entrar, irmão. Se entrasse um carro, eles botavam arma. Quem entrasse, irmão. Só que eu não sabia de nada disso. Fui andando, né? Aí vi uma casa que morava só uma senhora, uma casa pequena que morava só uma senhora, mas tinha um quintal grande, um quintal cheio de mato. Uma senhora com um montão de neto, tudo pequenininho, que as filhas deixavam lá nas costas dela e tal. Aí fui conversando, né? Falando do amor de Deus para ela. Ela também já frequentava uma denominação, ia de vez em quando. Então fui falando do amor de Deus para ela. Falei para ela, Deus mandou abrir uma igreja aqui. E ela disse assim, aqui precisa mesmo, porque a senhora não tem ideia do que é essa rua. Falei, pois é, Deus mandou abrir uma igreja aqui. E quando as outras pessoas ouviram isso, falaram, aqui precisa mesmo, irmã. Aqui precisa de uma igreja, porque aqui é muita matança, é muita briga, é muita confusão. Aqui a coisa é muito séria. Mas até então, né, irmãos, não caiu a minha ficha. A casa a qual eu estava falando com aquela senhorinha era justamente a Boca de Fumo, né? Onde tinha ali mais de 20 bandidos, eram homens perigosos, mas muito perigosos daqui de Santa Cruz, tá? Era um lugar que as pessoas não vinham, tá? As pessoas não vinham. Naquela rua as pessoas não entravam, só moradores que entravam, porque eles matavam rindo, eles matavam brincando. Eu tinha uma senhora que em frente da casa dessa outra senhorinha tinha um tiro na perna que o filho deu, tá? E todos eles falavam, é bom a igreja aqui. Essas pessoas falavam, né, esses moradores daquela rua. Mas eu não tinha ideia do que era, do que eu estava me metendo, do lugar, da situação a qual eu estava me metendo. Irmãos, eu não tinha ideia. Porque também se Deus me desse a ideia, eu não entraria lá. Eu não iria para lá. Então eu comecei, irmãos, na casa daquela senhorinha, cantar uns louvores, e sempre que eu chegava ela estava lá com as criancinhas que eram os netos dela, e outras crianças vinham, porque ninguém vinha, né, irmão? Ninguém entrava naquela rua. Até então eu tô ali na minha inocência e fui começando ali, cantando louvor e falando do amor de Deus e pregando para as pessoas e levando a palavra e orando aquelas pessoas. Eu orei aquela mãe que tinha a perna toda inchada, que tinha uma bala. Jesus expeliu a bala, a perna da moça foi curada, né? E ali aquela dona deixou fazer um ponto de pregação. Aí eu fiz um ponto de pregação. O ponto de pregação era, né? Eu pegava uma caixa emprestada com alguém, na caixa de som, e botava uns tijolos, botava umas tábuas, e ali as pessoas sentavam, né? Começou pelas crianças, porque as crianças que não tinham medo vinham, né? E depois que eu fui começar a ficar sabendo das coisas, porque comecei a ver muito movimento, tinha dia que eu chegava para fazer o culto e eles estavam lá, né, com tudo, com aquelas armas, com aquelas coisas, e o moço que morava em frente disse para mim, toda vez que a senhora vier, eu vou fazer um banquete para a senhora aqui na minha casa, nessa mesa, porque nessa mesa aqui é onde os meninos fazem idolação de drogas aqui, e essa mesa, se a senhora começar a comer, né, o moço que não conhecia Jesus, ele não conhecia Jesus, e ele disse, se a senhora começar a comer nessa mesa, Deus vai tirar isso da minha casa. Irmãos, e não dava outra, era eu chegar, lá estava a mesa posta, era queijo, era café, era leite, era pão, era biscoito, era bolo, era tudo. Ele botava aquele banquete para mim. Então eu comia naquela mesa, irmãos, e foi acontecendo assim, até que
começou as coisas já a mudar. Tinha um filho dele, esse que deu um tiro na perna da mãe, estava em outro bairro e ele acabou morrendo lá. E as coisas começaram a mudar e eu comecei a intensificar o ponto de pregação, irmão. Comecei a evangelizar muito, convidando as pessoas, mas aí era onde as pessoas me falavam que não entravam naquela rua. Mas ali eu fui orando, irmãos, não tinha igreja por perto, só tinha uma pequenininha também de um pastor conhecido meu também, que era assim do outro lado. Então era eu e ele na guerra, mas eu subia muito monte, eu fazia muita campanha de oração e fui fazendo, irmãos, e ali começou a acontecer. O diabo apareceu a mim, disse a mim: eu quero negociar com você. Então, ele me mostrou assim, irmãos, um cômodo imenso, cheio de presentes. Ele disse: ó, tudo isso aí eu vou te dar, mas mais e mais, o que você desejar. Se você largar aquela rua, porque aquele povo é meu. Eu disse a ele: olha só, em primeiro lugar, eu não tenho barganha contigo. Quem me mandou para lá, me mandou para desfazer tuas obras, então não temos negócio. Então, irmãos, eu fui perseguida, irmãos, porque do lado, em frente, na entrada da rua, acho que assim tinha uns 10 centros de macumba. E eles me perseguiam porque... Não, como vocês sabem, a perseguição não vem do ser humano, né? Vem das entidades que estão ali e tá vendo que eu estou incomodando eles, né? Então começou os bandidos a traçar planos de que forma que ia me matar, de que jeito ia me matar, de que forma. E as pessoas diziam para mim: a senhora sai daquele lugar, porque a senhora vai sair dali com 4 pés, a senhora não vai prevalecer ali. Irmãos, e eu dizia: se eu sair, eu não vou sair com 4 pés, eu vou sair com 1000 pés dali, porque eu vou ganhar muitas almas ali. Mas a senhora está correndo perigo de vida. Eu falei: quem me mandou me garante. Ele me mandou, ele me garante. Irmãos, e foi uma luta na minha vida, só Deus para me dar força, para mim poder vencer tudo que eu venci, tudo que eu passei. E quando eles faziam planos para me matar, um deles descia à sepultura. Então, o que acontecia? O chefe começou a dizer para o outro: não vamos se meter com aquela mulher, porque aquela mulher faz uma reza e a gente acaba morrendo. Então, não vamos se meter com ela, não. A partir de hoje, todo mundo vai respeitar ela. Todos vocês. Quando ela vir na direção da rua, vocês vão abaixar as armas, vão esconder as drogas e vão deixar ela passar em paz. Então, irmãos, assim começou. Meus irmãos, pensa em um lugar que todo dia você tem que ver defunto. Porque hoje é um paraíso. Todo dia você tem que ver defunto. Irmãos, para mim chegar nesse ponto de pregação, às vezes eu tinha que passar por 3, 4 defuntos. Tá? E o ponto de pregação ele foi crescendo, ele foi tomando uma proporção gigantesca, porque começou as pessoas a vir também. Deus começou a curar pessoas de câncer, começou a curar pessoas que tinham as pernas atrofiadas. Deus começou a trazer pessoas de longe e de perto. Deus começou a fazer um mover muito grande. Irmãos, tinha dia que eu chegava para fazer o culto, então os bandidos estavam todos ali e eles só saíam da porta do ponto de pregação quando eu orava. E enquanto eu não orava, eles não saíam dali. Então eles passaram assim, indiretamente, me ter como uma cobertura para eles. Penso eu assim, né? Porque era assim, se eu não orasse, ele não saía da frente da igreja, que já se tornou uma igrejinha pequena.
né? E os tempos foi passando e eu sendo muito perseguida, irmãos, pelos o povo dos centros, muito perseguida. E ali, irmãos, os bandidos já não armava mais nada para mim, porque era ordem do chefe que tinha que me respeitar. Quando eu passasse, tinha que abaixar as armas. E eu cuidando desse povo, e eu orando dentro das casas, e fazendo campanha de monte, fazendo campanha de oração, sair pelo meio da rua, ungindo os muros, ungindo as calçadas toda desse lugar. Porque quando a gente vinha, a gente quase não conseguia passar, pisar, porque era aqueles lençóis enormes, cheio de alguidar, cheio de cabeça de bicho, cheio de alguidar, cheio de sangue. Era muito trabalho de macumbaria arreado nas encruzilhadas, na rua, na entrada da rua da igreja. Então eu comecei, aí fui ungindo essa rua toda, irmãos, fui enfrentando mesmo o inimigo de frente, tá? E comecei a levantar campanhas de oração, e o Senhor começou a movimentar, começou a trabalhar. E aí, irmãos, continuou aquela situação daquela boca de fumo. E quando eu vinha para a igreja, eu tinha que passar, às vezes, por 3 defuntos, tá? Às vezes eu chegava com a sola da sandália suja de sangue, porque tinha que passar, tá bom? O negócio era sério. Vi muito jovem morrer. Vi muitas jovens meninas também morrerem, tá? Porque a coisa que não era fácil, eles colocavam o pneu na pessoa, viva ainda, que começava, dava uns tiros, depois tacava fogo. Irmãos, a minha trajetória aqui foi muito grande. Eu sei que aí já começaram a me chamar para desmanchar centro de macumba, e comecei a pregar para todos, comecei a evangelizar, oh glória a Deus, e muita perseguição, né, irmão? Porque eu tinha um marido que não era crente, né? Ele era viciado, e eu sofri muito nessa época, né? Porque eu não tinha ajuda, eu não tinha apoio dentro de casa. E a obra era grande, e quando eu chamava alguns irmãos da minha sede do ministério, elas diziam: não vou não, porque a senhora é doida, a senhora está naquele lugar, aquele lugar é perigoso, a senhora está correndo perigo de vida, eu não vou não. Então, irmãos, era eu e Deus, era eu e o Espírito Santo. Falei: Jesus, se o Senhor mandou, o Senhor vai me garantir, meu Deus. Então, irmãos, daí Deus começou a fazer um trabalho, mover-se, né, em prol dessa situação, porque aqui eu já fiz uma igreja pequena, mas já era uma igreja, né, e muitas mortes. Às vezes tem dia que eu não podia fazer culto porque a polícia estava vindo, né, ia dar batida no lugar, e às vezes eu estava fazendo culto e as pessoas estavam lá nos fundos, né, fazendo aquelas coisas. Então foi muita peleja, muita morte que eu vi, irmãos, muita morte mesmo, de pessoas chegar para mim e dizer: eu estou pedindo para hoje, e eu orar e o Senhor não deixar morrer. E tinha um casal que morava ao lado da igreja, na parede meia com a igreja, e ele era bandido também daqui. E ele, um dia o Senhor disse a mim: ora, porque eles vão matar ele hoje. E eu comecei a orar, e ele conseguiu escapar. E para a glória de Deus, uns 6 meses depois, eu estou no centro de Santa Cruz, comprando alguma coisa. Aquele homem alto, enorme, botou a mão no meu ombro e disse para mim assim: a paz do Senhor, pastora Nalva. Eu olhei, não reconheci, né? Tinha tempo que eu não via. Aí ele disse: eu sou fulano, que a senhora orou tanto. Eu hoje sou um diácono da casa do Senhor, e a minha esposa uma diaconisa. Eu saí dessa vida, pastora Nalva. Eu agradeço as orações da senhora. Irmãos, e aquilo trazia muita alegria, porque Deus salvou muita gente. Então, né,
quando as pessoas, irmãos, eu comecei a buscar Deus, mas buscar Deus de uma tal forma que eu entrei num nível de unção muito alto. Glória a Deus. Quando as pessoas, né, mexiam comigo, queriam, né, se levantar contra mim, porque ainda, né, a boca ainda não tinha terminado, ainda tinha muitos ainda, tinha uns restantes ainda que faltava. Deus começou a mexer nesse negócio. Aí quando, irmãos, alguém se levantava contra mim, descia a sepultura. Eu cheguei num nível de unção muito alto, que do meu lado, até pessoas que não eram crentes, via 2 varões de branco, um do lado, outro do outro. O tamanho era o meu nível de unção. Aleluia, glória a Deus, né? E quantas pessoas que vinham, né, me pediu oração já com a morte decretada, e quando eu orava, o Senhor repreendia a morte, não deixava essa pessoa descer a sepultura. E quantos que tiveram que morrer, Deus, ele fez uma limpa, ele salvou quem tinha que salvar, ele libertou quem tinha que libertar, mas desceu a sepultura quem tinha que descer. E a igreja foi crescendo. E assim foi, a igreja foi crescendo, já começou a chegar homens, começou a chegar mulheres, né? Já começou a me ajudar a trabalhar, que ali, né? Eu fui discipulando, dali já fui fazendo obreiros, e essa igreja começou a crescer muito, irmãos, e eu fiquei conhecida como a mulher que desmanchou a boca de fumo mais perigosa do centro de Santa Cruz. E eu realmente construí a igreja bem no centro da boca de fumo, onde o Senhor me disse, aqui você vai me edificar uma igreja. Então eu consegui uma outra casa, dei para aquela senhora, e da casa dela eu fiz uma igreja. E essa igreja foi uma igreja que foi muito renomada, muito falada, e eu quero dizer para vocês, hoje todo mundo se prevalece da internet, né, irmãos? Eu tive uma igreja hiper, super lotada e abarrotada de gente salva em Cristo Jesus, tá? Fiz muitos obreiros, fiz muitos pastores né? E muitas curas realizadas, tá? Muitas maravilhas, muitos feitos o Senhor fez nessa igreja, né? E quando, aleluia, o Senhor, ninguém, irmãos, podia mexer comigo, querer me fazer mal, ninguém podia me fazer mal. A coisa era séria mesmo, muito séria a coisa. Porque o Senhor, meu irmão, me doei para Deus completamente. Eu me doei totalmente para Deus. Eu me doei totalmente para Deus, né? Então, nessa época, o meu marido, como eu digo, dizendo para vocês, meu ex-marido, ele tinha vício de bebida, né? E de vício de jogo de baralho. Então ele acabava com tudo que a gente tinha, né? Eu construía as coisas e ele destruía. Vamos agora para um lado pessoal, né? E uma certa vez eu arrumei um trabalho para ele, um patrão meu arrumou um trabalho para ele, muito bom, um trabalho maravilhoso. E ele juntava com alguns bandidos e gastava o dinheiro da empresa, né? E muitas das vezes eu trabalhava à noite, tinha noite que eu trabalhava, né? Tinha noite que eu tinha plantão de trabalho, e ele botava dentro da minha casa, e ali comia o que tinha na geladeira, fazia bagunça na minha casa, a minha filha pequenininha. Então, irmãos, um dia eu cheguei de manhã e deparei, né, com a geladeira vazia, que eu tinha enchido a geladeira estava vazia. Então, deparei com muito guimba de cigarro, copos, garrafas de cerveja. Então, falei, Jesus, tem que acabar dentro da minha casa.
Isso tem que acabar. E eu fiquei sabendo que aqueles 3 bandidos que tinha no meu conjunto, onde eu morava, no meu bairro, que eram separados, né, dos que eram de perto da igreja, que tinha estado na minha casa com ele. Eu falei, ó, ninguém vai entrar aqui mais não. Aí, irmãos, eu peguei o ônibus para ir no centro de Santa Cruz para comprar alguma coisa. E quando eu vinha dentro do ônibus, um deles estava dentro do ônibus e começou a me olhar. E eu só olhei para ele e pensei comigo, nunca mais você vai ver meu rosto. E desci. Irmãos, no outro dia, esse moço, junto com os 3 que entrou na minha casa, estavam mortos. Estavam sem cabeça. Então, dali, eu disse, né? Na época eu disse para o meu marido, que hoje é ex, eu disse, isso aconteceu. Agora, você toma um prumo, toma uma direção para que não aconteça com você também, né? E ali, irmãos, muita sofrimento. Tinha dia que, fora que demônio me perturbava, demônio me perseguia, e tinha dia que eu chorava e dizia, Deus, por que o Senhor não escolheu um homem? E ele disse, filha, um homem não ia estar no lugar que você está pelo fato das coisas que acontecem ali. Você sabe que entra homem e eles vêm e querem matar. Então, os homens não entram ali. Então, por isso eu te escolhi e eu estou contigo. Irmãos, e ali eu caía para dentro mesmo de campanha, eu caía para dentro de oração, eu caía para dentro mesmo. Aí eu já tinha alguns irmãozinhos comigo, né? Tinha uma irmã que ela começou comigo, ela tomava conta das crianças. Tinha muita criança na igreja. Um dia ela virou a esquina da rua, quando ela virou, botaram arma na cabeça dela. E ela, irmão, se mudou, que até a casa ela deixou para trás. Então eu fiquei sozinha de novo. Mas o Senhor foi movendo, foi moldando, né? Pessoas chegavam com câncer, Deus curava. Pessoas chegavam de uma forma, Deus curava. Pessoas chegavam, né, com a vida arrasada, Deus mudava a história. Deus mudava o cativeiro. E esse ponto de pregação ele foi tomando forma mesmo de igreja. Glória a Deus. Né? E, irmãos, eu cheguei num ponto, muitas das vezes já corri. Eu correndo na frente do bandido correndo atrás de mim, a polícia correndo atrás deles. Não porque ele estava fazendo alguma coisa comigo, não. Era porque eu via o alvoroço, né? E eu corria. Então teve um dia que aconteceu isso. De eu correr na frente, ele atrás de mim e a polícia atrás dele. Irmãos, o negócio aqui era muito sério, né? Muita morte, muito cadáver enterrado, né? Eles matavam, cavavam, enterravam, né? Eles tacavam fogo nas pessoas vivas, né? Era muito grave, era muito sério a coisa. E eu não desisti. Tinha dia que quando eu vinha, alguém me cercava no caminho e falava, se eu fosse a senhora eu não ia não, o negócio tá brabo, o negócio tá pegando fogo. Os meninos estão agitados, já mataram os 3. Irmãos, e eu vinha, sabe por quê? Eu falei, Jesus, o Senhor me colocou, então o Senhor vai me garantir. O Senhor já está me garantindo. E já tinha almas chegando na igreja. Eu quero dizer para você que Deus te chamou. Eu quero dizer para você que Deus te chamou para uma obra. Quero dizer para você que a vida de um obreiro, a vida de um profeta, não há facilidades nela. Eu sofri muito, eu chorei muito, tá? Então, hoje, todo mundo pega as coisas já de boa, né? Já pega tudo pronto. Tem internet. Naquele tempo não tinha internet, nem tinha celular. A minha igreja lotava pelos milagres que aconteciam, porque acontecia um milagre, um passava para outro. Quando eu via, a igreja estava lotada, completamente lotada. Então,
você, que Deus te chamou para uma obra, para você trabalhar na obra do Senhor, para você fazer uma obra. Ah, mas Deus me botou. Você nem fala Deus, você fala, o pastor me botou em um lugar de difícil acesso, num lugar que tem perigo. Eu quero dizer para você, o Deus que te chamou é o Deus que te garante, tá? Olha, eu não tinha nem acesso direito, porque era só uma estrada, e a estrada era escura, para mim sair da minha casa e chegar na igreja. Era escura, eu tinha que passar por cima de defunto e por cima de cobra, tá bom? Eu tinha que passar por cima de defunto e por cima de cobra, para mim poder chegar na igreja, para mim poder trazer a palavra de Deus aos cativos, o povo que estava na escravidão de Satanás, porque na rua da igreja era lugar de tiro, era lugar de facada, era lugar de morte, era lugar de matança. Tinha dia que eu chegava, tinha 2 dentro de uma casa morto, tá? Então, e as famílias desesperadas me esperando para me orar, para me clamar, para me ajudar eles na oração. Então, eu quero dizer para você, hoje eu tenho maturidade, já estou com 62, mas naquele tempo eu era bem nova, bem novinha mesmo, e nada me intimidou, centro não me intimidou, bandido não me intimidou, tá? Calúnias não me intimidou, marido viciado não me intimidou, tá? Então, quando o Senhor chama, Ele garante. Aonde eu colocar a planta do meu pé, Deus me garante. Aonde você colocar a planta do seu pé, Deus te garante. Então, eu quero dizer para você que tem um chamado de Deus. Tá? Às vezes você vai dizer, mas eu estou cantando aqui, já tem 1 mês, não vem ninguém. Entenda que o Senhor, Ele vai te provar, olhar, te observar, te provar, para ver se é isso mesmo, se você tem fé para avançar, para crescer, para levar o que Ele está mandando você levar. Vida de profeta não é fácil, tá? Hoje em dia eu vejo todo mundo querendo ser pastor. Eu, para ser uma pastora, eu orei 2 anos para não ser, presta atenção, eu orei para não ser, tá? Eu orei para não ser. Eu já guiava as ovelhas, já tinha ovelhas, muitas ovelhas na igreja, tá? Pessoas que Deus curou, pessoas que veio do tráfico que Deus libertou, pessoas que veio doente, Deus curou, pessoas que veio doente na alma, católico que entrou pela primeira vez na igreja e dobrou o joelho e aceitou Jesus, tá? Então, quando o Senhor te der uma ordem, você vai, porque Ele garante você. Você pensa que foi fácil para mim? Eu chorava muito na minha cama, no meu travesseiro, falando, Senhor, tá difícil, Senhor, não tá fácil, todo dia eu tenho que ver morto, todo dia eu tenho que ver gente morta, todo dia, Senhor, eu tenho que orar pelas pessoas que estão com morte decretada, e todo dia eu tenho que estar, eu ficava em meio a bandido, a fuzil, porque às vezes eu estava saindo, então estava tendo um tiroteio, entendeu, meus irmãos? E eu só confiava em Deus, na mão do Senhor, porque Ele me botou ali, então ele que me garantia ali. Até a Prefeitura do Rio de Janeiro mandou, numa época, né, uma turma de teatro me entrevistar, para me contar. Eu falei, como agora? Eu não estou dando conta de contar tudo, porque é muita coisa. Mas eles me entrevistaram e eles fizeram uma peça, né? E me lembro até que uma atriz se vestiu, né, de pastora Nalva, botou um saião, né, prendeu o cabelo pro alto, que eu vivia muito com o cabelo pro alto, então assim, presinho, né? Então, porque de tão tremenda é a minha história. Então, teve um dia que tinha uma pontezinha, tem uma pontezinha pequena que atravessava para
para ir para a igreja. Nessa ponte um dia, eu no meio da ponte, então tinha 8, 10 homens armados de um lado e 10 do outro, e eles eram rivais. Aí eu disse a eles, olha, para onde eu vou? Porque eu ia atravessar a ponte. Não, tia, pode atravessar. Abriram passagem, eu atravessei, eles ficaram lá com o tiroteio deles. Então, quando Deus te chamar, Ele garante você. Aleluia. Né? Tinha um homem que ele era um policial que já não era mais policial, né? Era, como é que pode se falar? Ele era... Esqueci agora o nome que dá, mas ele era matador mesmo, tá? Ele matava rindo. E um dia eu fui fazer uma visita em outro bairro, eu com umas 4 irmãs, fomos fazer uma visita em outro bairro a uma membra da minha igreja. Nisso minha igreja já estava grande, né? Já estava enorme, já construí igreja mesmo, né? Já tinha obreiros, já tinha obreiras, Deus já tinha desfeito já quase a metade toda da boca de fumo. Então eu fui fazer uma visita e de repente a gente estava andando na pista, veio um carro vermelho na minha direção e aquele carro se jogou em cima de mim. Eu só senti um tapão, eu caí num canteiro, no meio fio, eu caí no canteiro. E uma irmã falou, pastora, vamos sair daqui da pista, porque aquele ali é fulano. E ele jogou o carro em cima da senhora. E eu falei, realmente, esse carro veio em cima de mim mesmo. Então, irmão, 3 meses depois, eu vim saber que aquele moço era aquele matador mesmo e que ele estava bebendo de uma tendinha. E quando ele me viu, o diabo falou na mente dele assim, mata aquela mulher, mata ela, entra no carro, mata ela. E ele obedeceu à voz do diabo, entrou no carro e veio em cima de mim. Mas o anjo me tirou da pista, me tirou da frente dele. Então, e ele contando que... Né, ele não contou para mim, que eu não cheguei nem a estar com ele, mas uma pessoa, a irmã dele contou para uma pessoa que veio me contar, que ele disse que uma voz mandou ele jogar o carro em cima de uma pessoa, era uma mulher baixinha, moreninha, e foram pesquisar, era a pastora Nalva. E a irmã dele falou, como que você pode fazer isso? Deus vai te cobrar. Aquela mulher, ninguém pode tocar nela, aquela mulher é uma ungida, ninguém toca nela, se tocar vai morrer, e você, se você não pedir perdão a ela, Deus vai te matar. A irmã dele falou para ele. Então, ele tinha 2 homens numa mata, amarrado, para ele matar, que ele ia matar depois, estava lá já amarrado, só esperando ele. Então, nesse episódio, o que acontece? Ele começa a me ver. Ele contou isso para a irmã dele, que contou para uma pessoa que me contou. Ele começa a me ver dentro da casa dele, ele começa a me ver no banheiro dele, ele começa a me ver na cozinha dele, ele começa a me ver na sala dele, ele começa a me ver no carro dele, ele começou a me ver em todo canto que ele pisava, a planta do pé estava na frente dele. Então, o que quer dizer? Ele começou a ficar desorientado. E ele começou a ficar desorientado, e eu na frente dele o tempo inteiro. E quando ele estava saindo de casa para ir matar os 2 rapazes que já estavam amarrados lá, acho que uns 2 dias, esperando ele para ir matar, quando ele saiu para ir matar esses 2 rapazes, eu estava na frente dele. Eu apareci na frente dele. E quando eu apareci na frente dele, ele disse que não tinha mais condições de matar ninguém, que não ia matar aqueles homens não. E os homens conseguiram escapar, a família tirou, né, daqui do bairro. E depois fiquei sabendo que eles estavam na Bahia, na casa de familiares, já crentes, aceitaram a Jesus, os 2 rapazes que estavam para morrer. Que não morreu porque eu estava na frente lá do homem que queria me matar. Então, irmãos, isso é coisa forte. E ele, então, eu fui pregar num bairro que ele mora.
E quando eu estava pregando, que eu estava no altar, eu via um carro vermelho lá na porta da igreja. Mas disse que ele assistiu o culto todinho lá dentro daquele carro, porque ele foi para me pedir perdão, mas não conseguiu entrar na igreja, não conseguiu falar comigo, não conseguiu me pedir perdão. Então, mas ele assistiu o culto todinho chorando. Quando terminou o culto, ele foi embora e não conseguiu me pedir perdão. Esse moço já até desceu à sepultura também. Então, amados, olha só as grandezas de Deus. Olha as maravilhas que Deus faz. E o Senhor, eu comecei a fazer congressos grandiosos na igreja. Aí eu já tinha no grupo 20 mulheres, já tinha 20 homens, jovens, a igreja estava formada, a igreja foi construída, uma igreja grande. Irmãos, e Deus fez uma limpeza agora da boca de fumo, Deus foi transformando, Deus foi mudando, Deus salvou. E ficou um. E esse um dia eu estava fazendo oração na igreja e o Senhor mostrava atrás da igreja assim, uns caranguejos andando. Aí eu pensei, Jesus, caranguejo andando? E tem alguma coisa está errada aí. Aí eu fui ficar sabendo que ele estava escondendo droga lá atrás da igreja. Então, conclusão. Eu falei, vou fechar a lateral da igreja. Falei no microfone. Aí falaram para mim, pastora, a senhora falou no microfone que vai fechar a lateral da igreja. Fulano falou que se a senhora fechar a lateral da igreja, ele vai dar 3 tiros na sua testa. Eu falei, ele vai dar 3 tiros na minha testa? Então eu vou fechar a lateral da igreja, porque assim ele vai me ajudar a chegar no céu mais rápido. Aí, irmãos, comprei o material, chamei o pedreiro e mandei fechar a lateral da igreja, tá? E quando o material estava encostado lá, que ele viu que ia fechar, ele espalhou mais ainda, que ele ia me matar. Aí, um belo dia, chega a notícia para mim, fulano morreu lá na esquina da rua da igreja com 3 tiros na testa. Então, irmãos, eu não falei nada, não disse nada, só falei, ele vai me apressar a minha entrada no céu. E aí, irmãos, daí Deus limpou tudo, por vez, limpou, não tinha mais boca de fumo, não tem, nunca mais teve, acabou aquelas matanças, acabou aquelas guerras, acabou aqueles tumultos, acabou tudo. Quem tinha que morrer, morreu, quem tinha que salvar, salvou, e quem tinha que ficar, ficou. Então, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que está passando uma dificuldade no seu ministério, você está tentando, ainda não conseguiu. Lembra quando o Senhor Jesus chegou na praia, que Pedro, com seus amigos, tinha pescado a noite toda e não tinha pego peixe algum, e Jesus já estava na praia com peixe assado, a comida já estava pronta na praia, e ele gritou, ei, pegou alguma coisa aí? E eles disseram, não pegamos nada, trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. E ele disse, então joga a rede do outro lado. Eles já tinham jogado a rede do outro lado a noite inteira, mas agora quem estava falando era o mestre. Então eles jogaram no poder da palavra, joga a rede do outro lado, joga a rede do lado direito. Olha bem, joga a rede do lado direito. Então, se você não está pegando peixe, joga a tua rede do lado direito. Tá entendendo? Do lado direito. Porque quando você jogar a rede, ela vai encher de peixe, não desanima não. E o Senhor que mandou jogar a rede do lado direito, ele também já estava com comida pronta na praia. Quando os discípulos vieram, Pedro se vestiu, que estava nu de cintura para cima, ele se vestiu e veio para encontrar com Jesus, que ele reconheceu que era o mestre. Então, quando ele chegou, já tinha peixe assado, tá? Então, você não desanima, tá? Tem muita coisa, porque não dá para me falar tudo. Não desanima, não. Não desanima, porque o Deus que te chamou garante você. Ele garante sua bênção, ele garante sua vitória. Ele me garantiu.
Ele me livrou de macumbaria, feitiçaria, me livrou de arma de bandido, me livrou de demônios, que os demônios me atacavam muito, porque, né, eu nasci em obra de libertação, então eu sou da libertação mesmo. Então os demônios têm uma implicância ferrada comigo, porque eu enxergo onde eles estão, né, e liberto a vida que está sob efeito de possessão, né? E depois, irmãos, passado muitos anos, eu não quis mais pastorear e cismei, né, que eu não queria mais pastorear e passei a igreja. Já tinha acontecido muitos rebuliços, né? Eu também sofri muita perseguição, muita mesmo perseguição. E aí falei, vou descansar um pouco, quero pastorear mais não. E fiquei uns anos sem pastorear. Até o dia que o Senhor bateu no meu ombro e disse, oi, bicho, vai reativar seu ministério. Então estou aqui em um ministério, começando tudo de novo. Já estou um ano, graças a Deus já tem bastante almas. Tenho viajado para fazer obra missionária, estou com a viagem marcada agora. E tenho feito a obra do Senhor. E quero com esse vídeo te incentivar a fazer a obra. Quero com esse vídeo a incentivar você a mudar o teu passo, né? Nós agora estamos no final. Nós já estamos no final. E não há mais tempo de nós ficarmos murmurando, tentando decidir se vamos ou se não vamos. Deus chamou, vai. Deus chamou, garantiu, você vai. Porque quando Deus chama, Ele garante. Quero incentivar você, levantar a sua cabeça. Seu ministério, né? A obra é assim mesmo, ela é de altos e baixos, ela é igual água corrente de cachoeira. Vai caindo água, vai saindo, vai vindo, vai saindo, vai vindo, vai saindo, entendeu? Vai vindo, vai saindo. E o Senhor sempre com você. Assim como Ele sempre está comigo, Ele vai estar sempre com você. Tá? O Senhor fez obras tão tremendas, tão poderosas, que eu passei a ser a mulher que desmanchou a boca de fumo perigosa de Santa Cruz. Então, não foi eu, né, irmãos? Eu só me coloquei na brecha para Deus me usar. Só me coloquei na brecha. E muita oração, muito jejum, muita subida de monte. Eu fazia às vezes 21 dias de monte, muita subida de monte mesmo. E o Senhor sempre esteve comigo em todas as batalhas, né? Em todos os problemas Ele esteve comigo. Então, irmãos, e teve um tempo que eu cheguei a ganhar, né? Meu ex-marido para Jesus. Ele ficou na igreja 2 anos, mas não é de aguentar luta. Então, quando a primeira luta veio, ele, se mandou. Então, passou um tempo, eu me divorciei, porque eu queria liberdade para fazer a obra do Senhor, né? E ele não queria caminhar comigo. Então, né, irmão, reino dividido não subsiste, né? E por muitos outros fatores que não vou aqui falar, porque é muita coisa mesmo. Então, eu tive que optar pelo divórcio, né? E eu tenho respaldo bíblico para isso, né? Pelo fato de traição, né? A Bíblia ela não apoia o divórcio, mas em caso de traição, né? Então, amados, que eu possa ter trago para o seu coração um pouco de incentivo através desse vídeo, tá? Que eu possa ter trago para o seu coração. Depois eu vou gravar um vídeo falando da minha infância até a minha juventude, que é muito forte também. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe o canal Semeando Vida, tá? Que esse vídeo
venha servir, né, para instruir outras pessoas, encorajá-las, tá? Enfrentei morte, às vezes pessoas despedaçadas gritavam para mim ir orar, eu ia orar um dia, o Senhor fechava as feridas todas, coisa bem forte, irmão, coisa bem forte mesmo. As obras de macumbaria acabou, tá? Os centros fecharam, aquelas alguidaques botavam pelo meio da rua, tudo acabou, agora você passa nas ruas, é um paraíso, tá? O local se tornou um paraíso porque não tem mais morte há muitos anos, não tem mais esse tipo de situação, né? E agora eu estou com outro ministério, né? Eu tenho um outro ministério e estou fazendo a obra do Senhor, pastoreando novamente, né? Pastora Nalva Gomes, estou fazendo a obra, tenho viajado, o Senhor tem feito maravilhas através do meu ministério. Eu agradeço ao meu Deus por essa maravilhosa bênção que Ele me concedeu, né? Como eu estava falando, eu orei 2 anos para não receber unção de pastora, mas o Senhor chegou um dia que Ele usou um vaso dele e disse a mim: até aqui você correu, agora não tem mais jeito, essa semana ainda você será ungida a pastora. E isso há 23 anos atrás, né, irmãos? E não teve jeito de eu correr. Mas, graças a Deus, estou fazendo o ID de Jesus, estou fazendo o ID de Cristo. Há poucos dias, né, eu viajei para São Paulo e quando chegou, eu fui tomar café em uma padaria, que eu não viajei a trabalho, a serviço de Deus, eu viajei a trabalho mesmo para o homem, né? Porque eu ainda trabalho, faço alguns plantões ainda. E fui convidada para fazer esse plantão em São Paulo. E quando eu estava tomando café na padaria, meu patrão disse a mim: eu vou ali e já volto. Falei: tá bom, pode ir. Irmãos, e ali eu comecei a agradecer a Deus, né? Eu estava com o bebezinho, botei ele numa cadeirinha, botei em cima da mesa e comecei a agradecer a Deus. E nisso, irmãos, eu sinto a presença de Deus chegando dentro daquela padaria. Eu sinto a presença do Senhor Jesus ali. E, irmãos, ele começou a conversar comigo. Ele começou a falar comigo. Ele começou, irmãos, ali minhas lágrimas desciam. E os garçons saíam do seu lugar, vinha, me rodeava, passava para lá, passava para cá e minhas lágrimas descendo, porque eu estava vendo, estava sentindo ali a presença, o Senhor estava ali em pé na mesa onde eu estava. E ele estava falando comigo, conversando comigo. E os garçons passavam, e passava para lá e passava para cá. Mas, pastora, a senhora não estava numa padaria? Sim. São Paulo, né? Tudo que é lugar que você vai numa padaria é igual ao restaurante, né? Tem de tudo ali, tem mesa para você sentar, tem de tudo para você escolher para comer. Então, é assim. E os garçons passavam, e olhavam, e passavam de novo, e olhavam, eles não estavam entendendo nada. E eu ali, irmãos, a lágrima descia, e eu parada como uma estátua, porque eu estava sentindo Deus em pé ali, Espírito Santo, em pé ali. E ali eu fiquei, irmão, impactada, porque o Senhor falou comigo em uma padaria. Então eu disse: meu Deus, eu tenho que gravar uma live falando o dia que Deus falou comigo dentro de uma padaria. Então, irmãos, aonde nós... eu falei: Senhor, eu nem vim para fazer uma obra, Senhor, estou trabalhando material. Ele disse: cada lugar desse lugar que você pisou, eu pisei junto. Você não está na padaria? Eu estou na padaria com você. Então o Senhor foi falando comigo, irmão, coisa gloriosa, coisa maravilhosa, né? E Deus, ele sempre me usou muito na libertação, né? Tem coisa assim espantosa que Deus já fez comigo, que se eu contar, né, a pessoa pode até dizer: essa daí tá doida.
porque coisas espantosas mesmo. Uma vez eu libertei uma família inteira, né? O Senhor mandou deitar metade do meu corpo em cima do corpo da moça, botar meu olho no olho dela. A família toda foi liberta e aceitaram Jesus como Salvador, porque ela estava com um demônio, né? Ela estava com um demônio muito brabo e Deus mandou fazer isso. E muitas maravilhas Deus tem operado através desse vaso. Então, eu agradeço ao Senhor por ter gravado esse vídeo, espero poder ajudar. Em breve vou estar gravando outro vídeo, eu vou falar de toda a minha infância. Para começar, só para vocês terem uma ideia, eu nasci morta, tá? Eu nasci morta. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, que a coisa é forte. Então, espero ter ajudado a cada irmão, cada irmã, cada pastor, cada pastora que vai ouvir esse vídeo. Não desista, tá? Tá difícil? Tá difícil? Joga a rede do lado direito, tá bom? Joga a rede do lado direito. Que o Senhor, Ele vai equilibrar tudo, tá bom? Ele vai equilibrar tudo e você vai pegar muitos peixes, tá bom? Fiquem na paz, que Deus os abençoe grandemente. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.